Vamos falar sobre João Paulo, Edu Dracena e Bustos, falando sobre a necessidade de reforços. Temos uma saída do CG do Santos, e como vocês sabem, o CG é quem veta e quem aprova as contratações. Então vamos discutir como o CG pode ajudar ou até mesmo atrapalhar essa busca do Santos por reforços visando o Campeonato Brasileiro. Vale só ressaltar aqui que depois desse Campeonato Paulista de 2022, temos 3 campeonatos seguidos brigando para não cair. Então, espero que esse tenha sido mais um sinal de alerta que o Santos entenda que precisa se reforçar, precisa fazer um esforço para ter um time competitivo. Time competitivo é importante financeiramente. Se essa gestão quer priorizar a parte financeira, ajudar também o futebol com reforços de qualidade também é ajudar a parte financeira. Uma queda para a Série B destrói qualquer clube financeiramente. Então, espero que os gestores do Santos entendam isso e que nesse período sem jogos que o Santos terá, principalmente, né, conseguindo focar para o Campeonato Brasileiro, a gente tenha alguma novidade que possa nos animar, mesmo que de forma mínima. Então, vamos falar sobre isso, né, a cobrança de João Paulo, Bustos e também a do Dracena sobre contratações. Mas antes disso, eu quero te dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball e não perder nenhuma informação do que acontece no Santos, do que está acontecendo na Champions League e as preparações das outras equipes para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. É muito fácil, basta você baixar o link que está na descrição ou, caso você prefira, através do QR Code que eu vou deixar aqui o vídeo inteiro. Fechou? Bom, vamos começar então. Logo após a vitória do Santos contra o Água Santa, o João Paulo concedeu uma entrevista que acabou passando na HBO Max, onde ele fez uma cobrança bem clara à diretoria, aos responsáveis, sobre a necessidade de reforçar o time do Santos. Abre aspas para o João Paulo. Vamos ter que trabalhar bastante e a diretoria vai ter de se mexer e trazer algumas peças importantes. Nosso grupo é jovem e vamos resolver alguns jogos, mas não todos. Futebol pede regularidade, fecha aspas ao João Paulo. É o capitão do Santos hoje, é um dos principais, se não o principal jogador do time nos últimos campeonatos, vem salvando o Santos. Se não fosse o João Paulo, o Santos estaria numa situação pior e ele está falando isso. Precisa de peças importantes. É o que eu canso de falar aqui nesse canal. Não é contratar para dizer que contratou. É jogador que venha para mudar o time de patamar. Jogador, dando exemplo, do Ricardo Goulart. Veio contestado por parte da torcida, por questão física, questão até mesmo do alto salário do Ricardo Goulart, mas está resolvendo os jogos. Resolveu um jogo do Santos na Copa do Brasil, que levou para pênaltis, e isso aí fez entrar 2 milhões nos cofres do Santos, fez um gol importante, né, o gol que começou a virada do Santos contra o Água Santa. Então, está fazendo gols, está sendo importante. É jogador assim, não é jogador apenas para fazer volume no elenco santista. Bom, agora vamos falar também sobre o Edu Dracena, porque o Edu Dracena vem sendo duramente criticado por parte da torcida por conta dessa busca de reforços. E ele falou em entrevista coletiva depois, né, da participação do Santos no Paulistão, que também tem uma parcela de culpa, mas também deu aquela indireta, principalmente para o CG, porque como a gente comentou aqui, o CG tem a caneta de vetar ou não alguma contratação. Confere aí. Que a gente acorde para que a gente consiga colocar o Santos aonde que ele merece, que é estar sempre brigando por campeonatos e por títulos. Dentro disso, tivemos uma reunião essa semana que, mapeando o mercado, temos alguns nomes postos na mesa, né, para o presidente, juntamente com o conselho gestor, para que a gente consiga fortalecer a nossa equipe, né, dar respaldo para esses garotos que estão vindo agora com muito talento, e tomara que a diretoria e com o presidente e com a comissão e nós aqui consigamos trazer o mais rápido possível esses reforços para que a gente
não passe o sufoco que a gente passou. Então, dentro disso, né, tomara que a gente consiga viabilizar o mais rápido, né? A gente sabe do momento do clube, a gente sabe da situação, mas o Santos não pode estar numa situação como essa, brigando para não cair pela terceira vez. Então, a gente está aqui trabalhando muito, né? Muito realmente, noites sem dormir, para que a gente consiga colocar o Santos onde que merece. E espero muito que dentro dessas 2 semanas a gente possa trazer reforço para estar nos ajudando a sequência do campeonato. E falando em CG do Santos, só uma informação que saiu nessa segunda-feira é que o José Beringhen não é mais membro do comitê de gestão do Santos. Pediu para sair, então o Santos tem mais uma vaga em aberto e como a gente sempre fala dessa importância do CG, né? Hoje no Santos não é só a vontade do Edu Dracena, não é só a vontade do Rueda. Existe o CG, onde as pessoas que estão ali nesse colegiado votam para tomar decisões importantes. Então, um exemplo é a própria questão da contratação de jogadores ou a não contratação, renovação de atleta. Então, tudo isso passa pelo CG. E mais uma vez, né, uma saída de um membro do CG, independente se ele está ajudando ou não, é mais um problema para o Santos ter que resolver, sendo que o foco deveria ser reforçar o time santista, né? E como o Edu Dracena deixou aí meio que indiretamente, ele depende também da aprovação. Não adianta ele apresentar os nomes e o CG não aprovar. Só que aí também tem um outro ponto. Para o CG vetar algumas contratações, qual é o critério? O Edu Dracena está apresentando, e a comissão técnica também, né? Porque a gente sabe que o Bustos também está trabalhando nessa frente com o Dracena. Qual que é a questão? Estão apresentando jogadores de qualidade técnica duvidosa? Jogadores caros? O Santos o CG, melhor dizendo, está vetando jogadores de qualidade? Jogadores nesse patamar que a gente está falando de Ricardo Goulart, que mesmo sendo um pouco mais caro, resolve? Qual que é o critério do CG? Né? Isso também precisa ficar claro para que a gente saiba aonde jogar a culpa. A culpa é do Edu Dracena, que não está conseguindo mapear. A culpa é do scouting do Santos. A culpa é do CG. A culpa é de quem? Né? Não dá só para jogar no ar e o torcedor santista não ficar sabendo da onde pode ter uma cobrança. Né? Então, isso é importante. Bom, falando em reforços, porque o Santos precisa, né? O que a gente mais vem falando aqui, o técnico do Santos, o Fabian Bustos, foi bastante perguntado sobre essa questão, né, de contratações, quantos nomes ele gostaria. Então, deixo o técnico do Santos, Fabian Bustos, falando sobre a necessidade de contratar jogadores. Confere aí. Após a partida contra o Palmeiras, o comandante técnico do Santos, você, admitiu que tinha pedido o Byron Castilho, que trabalhou contigo no Barcelona de Guayaquil. O Santos recentemente trouxe um lateral, que é o Áureo, e tem o Madison. E todos nós sabemos, e você, quando veio para o Santos também, creio eu que tenha conhecimento, que o Santos está em muitas dificuldades financeiras. O Santos precisa de outro lateral direito. Você pretende jogar com o Castilho, caso ele venha um pouco mais à frente, como um ponta direita, ou esse valor que pode ser aplicado no Castilho não deveria ser colocado por um jogador meio-campista? Muito obrigado. Ademir, buenas noches, Ademir. Bueno, me preguntaron en la rueda de prensa con Palmeira sobre 2 jugadores puntuales, pero el periodista me preguntó, yo di la opinión de lo que yo considero jugadores como los conozco, a uno porque lo había enfrentado y a otro porque lo había dirigido 2 años. Pero así como bien dice usted, Ademir, ¿sí, no? Ademir, como bien dice usted, Byron es un jugador polifuncional. No estoy diciendo que va a venir, eso no es un tema mío, es un tema dirigencial. Es un jugador polifuncional que ha jugado, si repasamos Copa Libertadores, torneo ecuatoriano, ha jugado, como bien dice usted, de lateral y también ha jugado de extremo por derecha. Es un jugador seleccionado del Ecuador, está en la próxima eliminatoria, posiblemente también en el Mundial, pero es un jugador polifuncional que no solamente juega en una posición. Obviamente Maxson se está recuperando de una lesión, es un jugador que conozco porque también lo he enfrentado el año pasado en Copa Libertadores, sé sus características. Auro creo que
de no venir con ritmo a haber jugado con Palmeiras, haber jugado luego con Ferroviaria, y ahora yo creo que va creciendo, va subiendo su nivel y aspiramos a eso, ¿no? Después, si la dirigencia consigue traer más refuerzos para tener un mejor team, bienvenido sea, es lo que aspiramos, tener jugadores que nos ayuden a crecer como grupo y como equipo, ¿no? O que eu queria saber de você é quantos reforços, quantos jogadores o Santos precisa para conseguir ser pelo menos competitivo no Campeonato Brasileiro e não passar mais uma vez por briga contra o rebaixamento, que vem sendo algo frecuente no Santos Futebol Clube. Obrigado. Bueno, decir un número ya, por ejemplo, si yo digo nos faltan 2 y después llega uno solo, vamos a decir, o si nos falta, decir un número es raro. En la situación compleja de la institución, la dirigencia está claro, hemos tenido muy buenas reuniones, están haciendo un esfuerzo grande en conseguir mejorar el plantel. Nosotros somos conscientes también, la dirigencia es consciente, los ejecutivos del club están dedonadamente buscando las posibilidades. Ojalá que sean jugadores que se acomoden a lo que el club necesita en lo deportivo, que es lo que me corresponde a mí, jugadores en determinado puesto, que ya hemos tenido esa conversación, y obviamente no voy a dar públicamente decir falta un jugador acá, falta un jugador acá, falta un jugador acá, porque no corresponde. Y después ojalá que la dirigencia pueda trabajar y conseguir esos jugadores, esos recursos que nos ayuden a competir mejor, a ser un mejor equipo, ¿no? Eu queria mais ou menos fazer a pergunta na linha que foi feita, né, com relação a reforços. Você disse que não vai falar um número de jogadores que você gostaria de ter, mas eu queria entender, o reforço que chegar a partir de agora é uma indicação sua? É você quem resolve o jogador que chega, se é que ele vai chegar para atuar no Santos? Boa noite. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo va ahí? Desde el momento que estoy acá, los que juegan de titular son los que yo alineo, los que entran al cambio son los que yo alineo, y los que lleguen voy a ser yo el responsable, Ricardo. Si después viene un jugador y rinde mal, el responsable voy a ser yo, porque lo traigo. Y ese es mi trabajo y sé la responsabilidad que tengo en un club tan lindo y tan grande como este. Todos los jugadores que se está hablando, Ricardo, son jugadores que están en conversación, y tenemos una comunión entre el ejecutivo, la parte ejecutiva de fútbol, diríamos Secretaría Técnica, y la dirigencia, el presidente en este caso. Jugadores que realmente vengan a ponerse la camiseta y nos den una mano grande. Traer un jugador para completar plantel, nos quedamos con el plantel, con los chicos del club, porque me parece que es la forma de trabajar, de potenciarlo. Hoy sí creo que necesitamos, como tenemos tantos meninos, si ustedes repasan la nómina, yo llevo dirigido 4 partidos acá, ganamos 2, empatamos 1, perdimos 1, hemos jugado con un sub-17, con 2 sub-18, con 2 sub-19, 2 sub-20, hemos jugado con muchos meninos, que esos chicos son muy buenos, son, mira, miro acá, salen jugadores de muy buen nivel, hay que ayudarlos con algunos referentes o jugadores con experiencia o con más partidos que asimilen la presión y que les enseñen a ellos a liberarse y que puedan mostrar su jerarquía. Pero Ricardo, jugador que venga, la responsabilidad va a ser mía, y si usted me tiene que llamar la atención en algún momento por un jugador que venga y no rinda, obviamente que no voy a esconderme y es mi responsabilidad. Possibilidades de reforços para o Santos. Muitos nomes surgiram. Consulta ao Martínez do Barcelona, o Brian Angulo do Cruz Azul, né? Um Tietê que quer vir, mas há uma dificuldade de negociação com o São Paulo, né? E o Alisson, que poderia ser o reforço talvez mais fácil de chegar, teve uma lesão no joelho. Nesse momento, o que você tem de mais palpável, de mais próximo para reforçar o seu elenco? Desses nomes que eu citei, tem algum que você sabe que pode chegar em breve, até para fazer parte dessa, entre aspas, pré-temporada que você vai ter a partir de agora? Felipe, ¿cómo va? Y buenas noches. Ya la semana pasada, lo tan grande que es Santos, que di un comentario sobre 2 jugadores y salió en todos lados como que... Entonces,
y eso seguramente sube el valor, no por lo que no nombre yo, sino por el cargo donde estoy, al Santos pedir un jugador o hablar de un jugador, sea su ejecutivo, su presidente, su entrenador, ese jugador sube el valor. Todos los jugadores que usted nombró son excelentes profesionales y excelentes jugadores. Todos los jugadores que usted nombró, algunos lo he dirigido, a otros lo he enfrentado, y sé que tienen la capacidad como para estar en esta institución. Ahora, no depende de mí, no sé yo cuál está más cerca o cuál no. Lo único que le puedo decir es que la dirigencia, no solamente en esos nombres, sino en otros nombres, está trabajando, porque es una ecuación que depende de la parte económica, de lo deportivo, que obviamente me corresponde a mí, de la actualidad del jugador y de que realmente venga y compita para ser titular, no traer, como dije antes, jugador por traer. Pero todos los que usted nombró son excelentes profesionales. Alisson lo enfrenté en Copa Libertadores, bueno, todos los que usted nombrou. E falando de reforços, uma informação do André Hernan, do Globoesporte.com, é a seguinte, ele colocou no seu Twitter: hoje haverá uma reunião no Santos com a participação do técnico Fabian Bustos. Nesse papo vão alinhar os reforços. Ideia é concentrar esforços nos pedidos do treinador. Um jogador de lado de campo e atacante. A ideia é avançar essa semana, já que o time terá uma longa preparação para o brasileiro. E como o Bustos disse na coletiva que a gente colocou aqui para vocês, jogadores que ele indicar têm a responsabilidade dele. Então, se ele indicou, não tem depois como falar, mas esse jogador veio por indicação do Dracena. Não. Quem vier a partir de agora tem o aval do treinador. Então, né, a gente pode também cobrar caso esse jogador não desempenhe um bom futebol de forma coletiva e também de forma individual. E só para a gente atualizar na busca do Santos por reforços, a informação de momento, né, que a gente já tinha falado na última sexta-feira, é do William Maranhão, muito bem encaminhado. A informação da UOL é a seguinte: William Maranhão não pensou duas vezes quando foi procurado pelo Santos e pediu a saída do Bahia. O Peixe ficaria com 70% dos direitos econômicos do atleta. O atleta foi aprovado pelo técnico Fabian Bustos. Vale ressaltar, né, que o William Maranhão é esse jogador, camisa 5, esse primeiro volante, esse cara que busca o adversário, né, o contato com o adversário, busca a marcação. E se a gente assim, até for comparar o antigo time do Fabian Bustos, o Pinatares, que lá no começo chegou a torcida a levantar uma possibilidade do Pinatares ser contratado, é um jogador com característica parecida. Não estou falando que tecnicamente é melhor, é pior, é igual. Mas a característica, né, ser esse volantão mais, esse primeiro volante, que é um jogador que o Santos não tem no seu elenco, o William Maranhão acaba se encaixando. Espero que ele possa ir bem no Santos. No Bahia não foi tão bem assim, no Vasco não foi tão bem assim, no Atlético Goianiense, que antes, né, dele se transferir para o Bahia, teve jogos que ele foi bem, razoavelmente bem, né? Mas Vasco e Bahia não deixou saudade dos torcedores. E a outra questão, falando em volante aqui, é do Alisson. O Alisson também estava tudo certo para vir para o Santos, o clube da Arábia Saudita liberou. Só que aconteceu, no jogo de despedida do Alisson, ele acabou saindo, né, bastante chateado, sentindo ali o joelho, e tem uma suspeita de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E o que acontece? O Alisson é aguardado nos próximos dias para chegar ao Brasil, vai passar por exames médicos e, dependendo do que, né, constatar nesse exame médico, o Santos pode desistir da contratação e buscar outra opção. E o Santos, né, de qualquer forma, vai oferecer o CT Pelé para que ele possa se recuperar. Só que uma coisa, para mim o Santos já deveria deixar claro, porque o Santos não pode correr risco. O Santos não pode correr risco. Fala, olha, vamos desistir do Alisson e fala para o clube árabe que quer receber esses mais de 3 milhões que tem para receber, senão vai para a FIFA. Não dá para o Santos ficar esperando o Alisson chegar no Brasil, fazer exames médicos e aí decidir se vai atrás de outro jogador ou não. O Santos precisa de jogador para ontem. E mesmo que seja uma lesão que leve 1 mês, 2 meses, seja uma lesão mais branda, né, em relação a outras lesões de joelho,
O Santos não pode esperar. Chega de contratar jogador que precisa passar pelo departamento médico antes, como foi com o Léo Batistão na última temporada, o Auro nessa temporada, pode ser o Alisson, já vai atrás. Tem que ter um plano bem engatilhado. Né? Não dá para ficar esperando. O Santos não está numa situação de fazer apostas, de ficar aguardando. Não, tem que ser imediato. E cobrar o que está devendo. Estão devendo o Santos mais de 3 milhões? Então que paguem. Se não pagar, vai para a FIFA. Eles que se resolvam na FIFA. O Santos teve que se virar quando entraram com transfer ban para a gente, né? Os outros clubes que se virem também. Mas essa situação do Alisson é basicamente isso, né? O Santos está esperando aí o que vai fazer com o Alisson. Bom, qualquer atualização, né, a gente volta aqui e fala para vocês. Então é importante você se inscrever no canal, deixar o seu like para você não perder nenhuma informação. E é aquilo que eu sempre te falo. Baixe o aplicativo da OneFootball, porque aí você recebe todas as informações em primeira mão, tá bom? Grande abraço para vocês.